Aí eu vou deixar para vocês adjetivarem os projetos, que vão acontecer até projetos artísticos, né? Até 2027. E daí eu quero colocar para vocês, então, né? Projetos de. A Gazeta do Povo chamou Projetos de Cultura Woke. E daí você tem lá, aspas, destinados a mulheres, pessoas negras, pessoas oriundas de povos indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreiros e quilombolas, populações nômades e povos ciganos, pessoas do segmento, já aumentou a sigla aqui, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e integrante de outros grupos em situação de vulnerabilidade ou subrepresentação na sociedade. Daí, eu quero começar essa daí com o Adrilles, porque, Adrilles, para levantar 10 mil reais não é fácil. Para qualquer coisa. Né? O professor Eduardo também ele tem experiência nisso. O Fernando Corrado, todo mundo tem. Você também. Para levantar 10 mil reais aqui no Brasil é difícil demais. Quando você tem uma empresa do porte da Petrobras jogando grana nesse volume, nessa quantidade para esses projetos, Adrilles Jorge, e aí, cara? Como que a gente reage? Diga. Em 1997, a Petrobras praticamente matou um jornalista, que é um dos maiores polemistas do país, chamado Paulo França, porque o Paulo França, em 1997, já dizia que todos os dirigentes da Petrobras eram corruptos. Foi processado em 100 milhões de dólares, entrou numa crise de ansiedade terrível, porque não tinha, por óbvio, 100 milhões de dólares para pagar, e morreu de infarto poucas semanas depois da abertura desse processo. Pois bem, a história da Petrobras, a gente vê que o Paulo França não foi só profético, como realista. A Petrobras era um cabide de corrupção do governo lulopetista no Petrolão. Era um cabide de lavagem de dinheiro que abastecia bolsos de deputados e senadores que voltava com o governo, além de ser um cabide de empregos, ou seja, de uma empresa ineficiente e corrupta. Agora, a corrupção da Petrobras não é apenas financeira, ela é moral. Ela atende aos interesses sociopatas, ideopatas de um governo que explora a cultura woke. O que é cultura woke? É jogar basicamente uns contra os outros. É a reconstrução de um marxismo financeiro que não deu certo, porque o proletário, aquele que diziam lutar contra a burguesia, ele está cada vez com mais dinheiro. Só nos últimos 50 anos, o capitalismo tirou 2 bilhões de pessoas da miséria. Então, o proletário vê esse marxismo de ficar lutando contra o patrão, é uma imbecilidade. A gente tem uma situação material muito mais confortável que em qualquer outra época da história humana. Então, a cultura woke, agora patrocinada pela corrupção moral, pelo clientelismo, pelo fisiologismo, pela adulação do poder da Petrobras, é o quê? O novo marxismo cultural. É jogar preto contra branco, homem contra mulher, gay contra heterossexual, ou seja, fazer uma divisão, isso é o princípio do marxismo cultural, identitário, uma divisão entre todas as pessoas para dividir e reinar. Então, quando você joga essas pautas completamente histéricas, por exemplo, racismo no Brasil, o país é o país mais miscigenado do mundo. Como é que pode ter um país essencialmente racista? É claro que tem racismo, mas ele é pontual e episódico. Agora, se você faz uma propaganda hegemônica dizendo que o país é racista, é machista, é misógino, é homofóbico, você cria uma situação de tensão social, desgastamento social, que vai fazer o quê? Vai encobrir os problemas reais brasileiros. Quais sejam? É um governo ineficiente, é um governo corrupto, que é comandado, por sua vez, por uma ditadura do judiciário. Então, essas pautas, ainda que a pessoa não seja de esquerda, por exemplo, o Alexandre de Moraes não é de esquerda, o Gilmar Mendes não é de esquerda, mas eles se escoram nessas pautas de esgarçamento e divisão social para poder dividir a população e reinar. Você cria problemas. O que o Alexandre de Moraes fala? Porque tem nas redes sociais que é extrema-direita sou eu, o Conrado, é você, Marco Antônio, é você, Eduardo, que elas promovem o uso da liberdade de expressão para cometer crimes de homofobia, de racismo, de pedofilia. É isso. São crimes que não existem colocados por criminosos reais para cometerem os devidos crimes. Essa é a elite econômica, essa é a elite do poder, e a Petrobras é a cereja do bolo. A maior estatal do Brasil é a maior disseminadora de quê? Fake news. Pago com seu dinheiro contribuinte para piorar a sua vida e para fazer você não ver os problemas reais do brasileiro. Eu quero aproveitar só, jogar um superchat aqui do nosso amigo Cláudio Possoni,
que ele fez aqui, e a gente sempre colocou, né, que a partir de 50 a gente lê durante o programa, a partir de 15 no final. Ele falou o seguinte, ó, brasileiro foi às ruas, tiramos a Dilma, elegemos Bolsonaro, o povo votou no Lula, povo preso, deputados e senadores com o fio fora a mão. Se eu fosse vocês, ia estar bem longe daqui. Isso aqui não tem jeito, isso não tem jeito não, é ladeira abaixo, isso é só um desabafo. Eu acho, assim, eu tenho batido muito nessa tecla, Fernando, Eduardo e Adriles, só para poder responder o Cláudio Possoni, eu acho que quanto maior o desafio, mais importante, mais crucial é a missão para aqueles que se propõem não resolver o problema, mas lutar pelo menos para resolvê-lo, né? Porque a gente não tem a capacidade de dizer se a gente vai conseguir resolver isso ou não, mas a luta, acho que eu não quero fugir da luta, né? Eu acho que a gente tem esse dever. Eu também não sou suicida e eu não tenho tesão para ser preso, nem para ser desmonetizado. Ninguém tem tesão nisso, né? Ninguém gosta disso. Mas eu acho que é o chamado, é a missão que a gente tem hoje. Se não, eu digo para vocês claramente, a gente não... Se eu concordasse com o Cláudio, não teria o show da manhã. Para quê? Para quê? Ficar enchendo o saco, inclusive da própria direita. Para quê? Para se acontecer uma operação, ninguém estar ao seu lado? Ninguém vai estar ao teu lado. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Então, quer dizer, é a missão. Vai levar uma lâmina. Se tu tiver um amigo, Marco, ele vai levar uma lâmina de barbear para tu cortar os pulsos na cadeia. Ninguém vai te ajudar. Tá? Não, isso aí tá lá, 1980. Exatamente isso. No final, tu vai ser pego e ninguém vai te ajudar. A nossa missão, como também está escrito no 1984, é preparar a próxima geração. É o que a gente está fazendo agora. Vamos preparar a próxima geração. Aqui tem pessoas perseguidas, tem pessoas que já tiveram dar depoimento na Polícia Federal pelas suas ideias, porque compartilhou um vídeo, por alguma outra coisa. E esse é o mundo que a gente vive da ditadura. Óbvio, para não ser preso, o pessoal recua, a gente começa a falar as coisas de maneira claríssima, mas não verborrágica. Por exemplo, essa questão que tu levantaste anteriormente, o Adriles explicou tudo. O mundo que a gente está vendo, eu peço desculpa por ficar de óculos, que eu estou machucado do olho, o mundo que a gente está vendo é isso. O nosso desenho político da próxima década, meus amigos, e são 10 anos da tua vida, tu vai estar velho, careca e broxa, entendeu? E tu vai estar vivendo essa mesma merda que a gente está vivendo. Dos 10 anos da tua vida, vai ser o seguinte, ó, vai ser a gente da direita discutindo essas pautas woke, enquanto os caras estão patrolando a corrupção, tirando todo o dinheiro da Petrobras, nós preocupados se as pessoas estão com o cabelo roxo ou não, se tem um banheiro unissex ou não, se vai fazer castração química ou não. Nós vamos perder nosso tempo, nossa energia, porque a tua vida é teu tempo, é tua energia, isso é tua vida. Tá? A morte não é um dia lá adiante, a morte é cada dia que tu não viveu. Quando tu morrer, acabou esse negócio e bal, brother. O negócio é tu não ter vivido esses 10 anos com a tua filha sendo escanteada no colégio, né? Com teus filhos tendo que aceitar todas essas pautas, ficar te questionando em casa. Não, pai, mas tu tá errado, certo? Tá o meu professor lá, eu vi na propaganda que a Petrobras financiou. Vocês entendem o mundo que a gente tá vivendo? Essa é a grande tristeza, porque a gente tem que ter essa luta também, que são os nossos valores. Só que o problema do conservadorismo, e é por isso que o progressismo vai vencer sempre, que eles te empurram uma pauta desse tamanho, tu consegue tirar isso aqui da pauta e acha que foi vencedor, mas eles ficaram com esse pouquinho aqui. E assim que eles vão dominando todos os espaços. A nossa tendência é não ter... Bom, a gente já vive no mundo pós-marital, a gente já vive no mundo pós-democrático. Meus amigos, a gente está em 2024 e nós estamos discutindo ditadura no Brasil, vivendo a ditadura no Brasil. E ninguém questiona. Teus deputados não questionam. Ah, porque agora tem o Marcel Van Hatten tá perseguido. Querido, o Daniel Silveira foi fritado. Foi frito pelo próprio Congresso Nacional. Deixaram prender um deputado. Colocaram, não, deixa prender lá. Então, a gente não pode ser trouxa desse negócio. A gente tem que enxergar a realidade. E a realidade é dura. A verdade nem sempre é algo divertido. A realidade nem sempre é algo divertido. A gente está vendo isso aqui, então não é uma...
como o Adriles dizia e como o professor dizia também, nós não estamos falando, isso aqui é uma narrativa. Não, está acontecendo, o pessoal está por aí de falar, a gente tem presos políticos no Brasil, ninguém foi lá dizendo, ninguém chegou da direita e falou assim, não, é o seguinte, liberem esses 2.000 presos aí e me coloca preso no lugar deles. Vocês querem minha cabeça? Eu vou entregar minha cabeça para vocês, mas libera esses caras que estavam lá para me apoiar. Ninguém fez isso, tu entendeu? Então a realidade é essa, não tem um lado ou outro. A gente está perdendo nosso tempo, né, fazendo essa luta moral, como o Adriles falou muito bem, acho que não tem como falar mais o que o Adriles falou. Então, a gente está perdendo nosso tempo. Essas pautas estão sendo colocadas para a gente gastar nossa energia, em vez de estar olhando para essas ribanceiras que o Brasil está descendo desse lado. Agora, a nossa missão aqui, mais uma vez, como eu já falava, é preparar a próxima geração, é trazer argumentos, é para o cara que está nos assistindo, as dezenas de milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, dizer assim, olha só, eu penso igual a esses caras, eu não estou sozinho nisso aqui. Poxa, olha só, vale a pena eu continuar defendendo os valores da família, da tradição, da vida, da liberdade, propriedade privada, livre mercado, Estado de Direito, é isso aqui, né? Então é isso que é importante a gente trazer aqui, os valores, saber que tu não tá sozinho, saber que esse mundo é um inferno, mas nesse inferno a gente tem que descobrir o que não é inferno, e quando a gente achar o que não é inferno, que é essa luta por acreditar que o mundo pode ser melhor e que os valores devem ser protegidos, a gente tem que proteger. Essa é a nossa missão aqui diária, né? Eu retomo aqui, e desculpa quando eu me exaspero nos comentários aqui, tá, Marco? A sensação é igual. Se vocês quiserem que esse comentário me chama que eu venho, mas é assim, entendeu? Eu falo as coisas meio que... Mas é assim que a gente gosta, assim que a gente gosta, então, tá, porque nossa missão, para finalizar aqui, é mostrar a realidade, dizer isso que o Adriles falou, olha só, pessoal, eles estão passando isso aqui, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, e a corrupção está do outro lado, Petrobras, as estatais nunca roubaram. Assim, pessoal, o que vocês acham que é prejuízo de estatal? É roubo? É corrupção? É uma coisa só. Com o Bolsonaro não teve, que legal. Agora todo mundo roubando, dinheiro entrando frouxo pro outro lado. Tu falou, a gente não consegue levantar 10 mil reais, os caras estão com 250 milhões. E esse é o mundo que a gente vive. É contra esses caras que a gente tem que lutar. E aí esses caras estão pra cima de nós, com taco de beisebol, soco inglês, motosserra, e o pessoal da direita quer lutar, não, vou lutar boxe olímpico, aqui nas regras do boxe olímpico. Isso aí, esse é o mundo. E a gente tá aqui lutando boxe olímpico contra esses caras. Então, eu queria jogar essa também pro professor Eduardo, porque ele trabalha e já trabalhou com vários projetos culturais fantásticos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns deles. São 140 projetos que serão financiados pela Petrobras, professor, com esses recursos aí no montante de mais de 250 milhões de reais. Filmes, festivais, manifestações populares, shows, games, podcasts, exposições, discos e peças de teatro, escolhidos entre 8 mil inscritos. Daí eles falam, inclusive, de um levantamento realizado pelo jornal o Globo, que 94% dos produtos culturais agraciados são, de alguma forma, woke. De alguma forma. Não tem dúvida, né, cara? Você vê, a gente está falando aí, né, de aproximadamente quase 2 milhões de reais por projeto. Isso aí, gente, olha só. Qual é o problema da sociedade brasileira? O problema da sociedade brasileira não é educacional. O problema da sociedade brasileira é cultural. Por isso que eu sempre digo que a cultura tem que vir antes da educação, a cultura tem que vir antes da política. Não é porque eu trabalho com cultura, é ao contrário. Eu trabalho também com o ensino, né? Eu sou professor. Eu trabalho com cultura porque eu sei disso. Se a gente não mexer na cultura, a gente não anda. Então, a gente está trazendo aqui a nossa programação cultural, né? E todos vocês interferem nisso de uma forma ou de outra, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, né? Mas nós trabalhamos aqui com cultura. E a gente, o nosso esforço é minúsculo, né? Por quê? Porque nem, aí uma coisa importante aqui, tá? Nem os políticos de direita têm noção disso, ou os que têm noção não têm a capacidade técnica de fazer acontecer. Por quê? Porque a gente, como a gente joga... a gente luta boxe olímpico, como disse o Conrado, né? Cara, se você quer fazer alguma coisa, vamos dizer que você queira dar uma emenda para um projeto, tá? E você bota essa emenda no trâmite. Algum agente regressista, no meio desse processo, vai botar um obstáculo.
Se você não atropelar aquele troço, nada anda. Eu sei disso por experiência própria, já aconteceu comigo. Enquanto que a esquerda mete 250 milhões e que se dane, e se alguém abrir a boca, o nego cala a boca desse cara. Então a direita, ela não aprendeu a lutar nem nesse aspecto mais simplório. Enquanto a direita não se dedicar ao fomento de atividades culturais, na esperança de que daqui a 10 anos, 20 anos, nada disso é de curto prazo, tá? Não tem a menor chance do Brasil sair desse atoleiro. A menor chance, tá? A menor chance. E eu fiz um espetáculo teatral justamente de fortalecimento dos valores morais e culturais do Ocidente para crianças, justamente porque isso é o que é necessário e ninguém fez, né? Então eu fiz. Né? Cansado de ver que ninguém fez, eu acabei fazendo. Mas o que acontece? Um projeto como esse, e garanto que existem outros, né, de valor aí pelo Brasil, eles deveriam ser abraçados pelos políticos brasileiros. Os deputados federais têm uma grana violenta para emenda. Eu vou dizer para vocês, a única pessoa que se mobilizou para tentar injetar verba, né, tentar multiplicar, por exemplo, o espetáculo A Grande Jornada do Homem que eu produzo, foi a vereadora Sonaira Fernandes, de São Paulo. Aí tentou mesmo. Pô, Eduardo, você fez, hein, cara? Eu vou tentar te ajudar agora aqui. Não conseguiu. Sabe por quê? Porque no meio do processo entra um burocratazinho regressista ali e diz aqui, precisa dessa condição aqui, porque senão a gente não passa adiante. Pergunta se esses 250 milhões de reais vão parar por conta de uma condiçãozinha. Então a nossa voz é desse tamaninho e a voz do lado de lá é gigantesca. E a gente não tem noção disso. Isso interfere diretamente, isso dita o bom senso do povo brasileiro. E o que o bom senso do povo, melhor, o senso comum, porque não dá para chamar de bom. O senso comum do povo brasileiro hoje, ele é quase integralmente marxista.